Olha só, o estresse é uma resposta mental e também fisiológica a ameaças específicas, ou seja, é uma reação de natureza preventiva em relação a riscos que a gente detecta, muitas vezes de maneira tácita, não consciente. E ele desperta uns estados emocionais típicos, tipo irritabilidade, insatisfação e assim por diante, porque essas coisas servem de ferramentas de mobilização, quer dizer, elas fazem a gente sair de cena. A ansiedade é uma reação mais difusa à presença de perigos e também de oportunidades. Ela usa os mecanismos do estresse, por exemplo, aceleração dos batimentos cardíacos, né, que ajuda a gente a sair de cena rapidamente, mas ela é diferente porque o estresse é mais pontual e a ansiedade é esse estado mais continuado, que não necessariamente depende de um gatilho identificado. Existe o estresse crônico, que é esse que a gente simplesmente chama de estresse, mas existe uma ferramenta, um recurso poderoso que é o estresse controlado, o estresse pontual. O estresse que tem esse começo meio rápido, ele nos torna mais antifrágeis. E é isso que eu vejo que os pais que são excessivamente zelosos com seus filhos parecem não entender. O estresse controlado, ele funciona como uma espécie, ele gera uma espécie de uma resposta imunológica contra os efeitos nocivos dos estressores continuados, do estresse crônico que a gente vive. Então, por exemplo, pensa numa ameaça prolongada de demissão ou risco de divórcio, tá? Que são duas das situações que servem de gatilho à depressão na vida adulta. São as duas principais. As duas geram respostas muito mais fortes em quem viveu menos situações de estresse controlado. Esse princípio aqui que eu estou trazendo tem uma manifestação muito clara do ponto de vista fisiológico. O envelhecimento celular é em grande medida causado pelos radicais livres que vêm da oxidação, ou seja, o oxigênio faz a gente envelhecer. E aí, surpreendentemente, ou para mim não tão surpreendentemente assim, existe uma tecnologia chamada câmara hiperbárica, que expõe o paciente a oxigênio puro sob alta pressão, para que se difunda pelas células todas. Quer dizer, ele leva a uma explosão na quantidade de radicais livres. E qual que é o seu efeito? Combater o envelhecimento. Como é que é possível? Como é que, né, esse veneno gera algo positivo? Simples. A máquina estimula as nossas, vamos dizer assim, respostas imunológicas aos radicais livres, tornando o nosso corpo mais apto a combatê-lo. É o estresse pontual, controlado, do qual eu estou falando. É a mesma coisa que acontece, a gente para ver, quando você faz um exercício aeróbico e mesmo anaeróbico. É isso, essa resposta que te deixa um pouco mais forte. Sim, é muito comum que as pessoas tenham situações muito estressantes e depois entrem em depressão. A ideia de que a depressão é um estado determinístico, biológico na sua natureza, ela é cada vez menos aceita, tá? Isso existe, mas a quantidade de casos assim é pequena proporcionalmente aos casos causados por experiências ambientais, e o estresse ele causa a depressão por processos moleculares complexos, mas a ideia basicamente é a seguinte, tá? Em termos mais gerais. Quando pensa num hormônio típico do estresse, como o cortisol, ele gera uma reação de alerta. Quando essa situação, esse alerta fica muito tempo em ação e não há uma resposta para ele, a experiência negativa não sai do lugar, a pessoa se sente desamparada. Então a ideia é que o estresse crônico leva à depressão,